Eu sou o Bruno Zanin e estou iniciando a apresentação da resolução dos 3 exercícios como forma de avaliação para a disciplina de Mecânica dos Fluidos aplicados à Engenharia Mecânica, retirados do livro Fox McDonald, 8ª edição. Então, vou iniciar pelo exercício 4.43, onde ele diz no enunciado: um acumulador hidráulico é projetado para reduzir as pulsações de pressão do sistema hidráulico de uma máquina operatriz, para o instante mostrado. Determine a taxa a qual o acumulador ganha ou perde óleo hidráulico. Então, na imagem 4.43, ele nos mostra que a vazão volumétrica, no caso Q, é igual a 0,36 litros por segundo, onde foi convertido para metro cúbico por segundo. Nos dá a velocidade de saída, onde é 1,3 metros por segundo, denominado V2, e nos dá o diâmetro de saída do óleo em 32 milímetros, onde foi convertido para metros, para facilitar os cálculos. Então, temos aqui os dados do enunciado e vamos iniciar aplicando a equação da conservação de massa para o volume de controle, onde nós temos a taxa de variação de massa no volume de controle e a taxa líquida de fluxo de massa para fora através da superfície de controle. Essa equação ela indica que a taxa de aumento de massa no volume de controle ocorre devido ao fluxo de líquido de entrada de massa. Vamos iniciar então utilizando a primeira parte da equação, que é a derivada parcial da integral do volume de controle vezes o dV, que é igual à derivada parcial da massa no volume de controle, a qual então seguiremos diminuindo a integral da área 1, ρV1 dA1, e somaremos a integral da área 2, PV2, ρV2, na verdade, dA2. Tudo isso igualado a zero. Na sequência, então, temos aqui a remoção das integrais, e logo à direita teremos como a equação fica. Bom, então a gente sabe que a gravidade específica é dada pelo ρ do óleo dividido pelo P da água. Isolamos, então, o ρ do óleo e multiplicamos a gravidade específica pelo ρ da água. A gente tem, na literatura, então, o valor da gravidade específica, a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico, e o restante dos dados são todos do enunciado. Então, é só colocar na fórmula. Então, nós temos a gravidade específica, a densidade da água, a vazão volumétrica, a volume de saída e o diâmetro de saída. Então, fazendo todos os cálculos, a gente tem um valor negativo aí, que indica que a massa está diminuindo, no caso, no volume de controle. Um valor de 0,603 kg por segundo. Então, voltando ao início da resolução, a gente sabe que a derivada parcial da integral do volume de controle ρdV é igual à derivada parcial da massa de volume de controle. E essa derivada parcial ela é igual ao ρ do óleo vezes o volume do óleo. Então, com isso, a gente pode dizer que a derivada parcial da integral do volume de controle é igual à derivada parcial do ρ do óleo vezes o volume do óleo. Obtemos, então, a seguinte formatação. Então, na sequência, a gente faz o isolamento da derivada parcial do volume de óleo. O valor do ρ do óleo a gente já tem,
Então, a gente só aplica na equação. Com os valores já obtidos, a gente encontra um valor de menos 0,69 litros por segundo. Próximo exercício, então, é o referente ao capítulo 6, exercício 6.70 do mesmo livro, onde ele diz: um bocal é um dispositivo para medir a vazão de um tubo. Esse bocal específico deve ser usado para medir um escoamento de ar com baixa velocidade, para o qual a compressibilidade pode ser desprezada. Durante a operação, as pressões P1 e P2 são registradas, bem como a temperatura montante, T1. Determine a vazão máxima em função da variação de pressão P2 menos P1 e T1, a constante do gás para o ar e os diâmetros do dispositivo D1 e D2. Considere o escoamento sem atrito. O escoamento real será maior ou menor que o escoamento predito. Por quê? O exercício, então, ele se trata de um regime permanente de escoamento uniforme. Então, tudo que entra terá que sair. Por isso que 1 é igual a que 2. Isso é chamado de princípio da continuidade. Iniciamos, então, fazendo a substituição da área por π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. E na sequência, tanto para 1 quanto para 2, ou inicial e final. E na sequência a gente isola o valor do V1. Ele vai ficar igual a V2, multiplicado pelo diâmetro final sobre o inicial ao quadrado. Na sequência, então, vamos utilizar a equação de Bernoulli, a lei de Bernoulli, tá? Entre a entrada e a saída, onde vai ficar P1 sobre ρ mais o V inicial ao quadrado sobre 2, vai ser igual a P2 sobre ρ mais V final ao quadrado sobre 2. Então, para a sequência nos cálculos, é feito então a substituição dessa parte pelo valor encontrado anteriormente, valor de V1, para que fique apenas com uma variável V2. A variável V2 vai se encontrar nos dois lados da igualdade. Então, fazendo isso, dando sequência nesses cálculos, nós vamos chegar a V2, que vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a variação da pressão, tudo isso sobre ρ, multiplicado por 1 menos o diâmetro final sobre o inicial na quarta potência. Então, sabendo que para encontrar a vazão máxima a gente multiplica o ρ pelo V2 e o A2, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai substituir o A2 por π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, que é a fórmula da área, e no lugar do V2 a gente vai colocar o valor encontrado anteriormente na conta. Então, vai ficar vazão máxima é igual a πd ao quadrado sobre 4, multiplicado pelo valor do V2. Sabe-se, então, que ρ é igual a P1 sobre RT1, a gente vai fazer a substituição no valor que a gente encontrou. Então, vai ficar da seguinte forma: a vazão máxima é igual à área multiplicado por pela raiz, de 2 vezes a variação da pressão vezes pressão 1 sobre RT1 multiplicado por 1 menos diâmetro final sobre o diâmetro inicial na quarta potência. E mesmo o enunciado nos dizendo aí que é para considerar um escoamento sem atrito, numa situação real, então, o atrito faz com que o escoamento, no caso, seja menor, e somado ao atrito temos também a turbulência. O último exercício, então, é o 6.82, onde o enunciado diz o seguinte: a água escoa com baixa velocidade através de um tubo circular com diâmetro interno de 50 mm. Um tampão arredondado e liso, de 38 mm de diâmetro,
é mantido na extremidade do tubo onde a água é descarregada para a atmosfera. Ignore os efeitos de atrito e considere perfis uniformes de velocidade em cada seção. Determine a pressão medida pelo manômetro e a força requerida para manter o tampão no lugar. Nesse exercício também será usada a lei de Bernoulli. Novamente, poderemos desprezar os valores de Z, que a altura é a mesma. A pressão 2 ela será desconsiderada nesse cálculo, já que a pressão 2 é igual à pressão atmosférica, porque vai sair para o ar, então pode ser desconsiderada. Então, na sequência, basta isolar o P1, que ele vai ficar igual a ρ sobre 2, multiplicando as velocidades. Vai estar multiplicando V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Agora, então, fica possível encontrar o valor de V2, velocidade 2, utilizando o princípio de continuidade, no qual a gente vai isolar a variável V2 das demais, ficando igual a V1, multiplicado por d ao quadrado, sobre d ao quadrado menos o diâmetro menor ao quadrado. Todos esses valores aqui foram dados pelo enunciado. Então, a gente consegue encontrar o valor de D2 utilizando os 6 metros por segundo, que multiplica o diâmetro dado no enunciado ao quadrado, dividido pelo mesmo diâmetro, menos o diâmetro menor também dado no enunciado. E chegaremos ao valor de 14,2 metros por segundo. Agora que o enunciado nos deu a velocidade 1 e acabamos de encontrar a velocidade 2, 14,2 metros por segundo, é possível encontrarmos a pressão 1, fazendo ρ sobre 2, ficaria 999 sobre 2, multiplicado pelas a subtração das duas velocidades ao quadrado, gerando então uma pressão de 82.801,7 Pascal. Agora, então, vamos calcular a força necessária para segurar o tampão no lugar. Por se tratar de um regime permanente, então vamos desconsiderar a derivada no tempo. E também será descontado as forças de campo na direção X. A pressão 2 vai ser igual a 0. O 1 vai ser igual a V1 e o 2 vai ser igual a V2. Então, no final, a conta vai ficar nesse formato. Resolvendo esse cálculo, nós vamos obter o valor da força de 66,1 newtons necessários para segurar o tampão na posição.